Olá, Edgar, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Olá, Miguel, um prazer estar contigo, com a Yara, com os telespectadores, com os internautas. Muito agradecido aí pelo convite e por poder estar com vocês nessa oportunidade, viu? Obrigada, seja bem-vindo, presidente Edgar Preto, da Conab. Olha só, eu estava dando uma olhada no site de vocês e está rolando, houve uma reunião ontem, né, para debater futuro e desafios da agricultura familiar. Queria que o senhor falasse um pouco dessa pauta aí, esse evento que está sendo realizado, qual a importância dele e o que a gente pode esperar. Yara, a Conab passou nesse governo, terceiro governo do presidente Lula. Nós temos o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, como nosso ministério supervisor. E o Ministério definiu o calendário. Ontem começou o Encontro Nacional dos Superintendentes do MDA, da Conab, da CEAGESP e da CEASA Minas. É o encontro de alinhamento do nosso projeto, avaliação desse último período, mas principalmente prospectar o nosso futuro, enfoque na produção de alimentos, políticas para a agricultura familiar, para pequenos e médios, especialmente, indígenas, quilombolas, e a questão da reforma agrária também está em pauta. Hoje, cada órgão está trabalhando individualmente com o seu superintendente. Hoje de manhã eu recepcionei aqui na Conab os 27 superintendentes da Conab, apresentamos eles o planejamento estratégico da companhia para os próximos 4 anos, fazendo um alinhamento das nossas ações, principalmente na questão dos orçamentos, pedindo a colaboração, porque esse 2025, como diz o presidente Lula, é o ano da colheita. Nós plantamos em 23, já começamos os resultados positivos em 24 e 25. Nós queremos ampliar ainda mais o alcance da Conab e os benefícios, especialmente, que ela traz para a população, tanto do campo, como o público consumidor, que é o final aí da cadeia da produção e do consumo. Esse foi o objetivo, está sendo o objetivo desse encontro, que vai até a sexta-feira, Yara. Edgar, deixa eu trazer aqui uma breaking news. Eu estou acompanhando meio que diariamente a cotação do dólar em função da especulação que o Brasil sofreu nos últimos meses. O dólar está caindo agora, voltou a cair hoje. Coloca aí na tela, por favor, Gui. É uma boa notícia para o pessoal ver. Eu marquei aqui que esse é 3 meses, né? Na realidade, é o preço mais baixo em 4 meses, cotação do dólar mais baixa em 4 meses. Eu trago aqui, inclusive, porque para fazer uma pergunta sobre a questão dos estoques estratégicos, né? A gente sabe que durante os últimos governos, sobretudo a partir do Temer, depois com o Bolsonaro, houve um desmonte da Conab, um desmonte da política de formação de estoques estratégicos, e a formação de estoques estratégicos, pode tirar da tela esse gráfico, a formação dos estoques estratégicos, ela seria importante para ajudar na regulação dos preços de alguns alimentos básicos, né, e que são influenciados pelo dólar, por isso que eu mostrei o dólar, e a gente hoje vive no Brasil, o governo Lula está aí numa batalha para reduzir os preços dos alimentos. Eu queria saber como é que está essa coisa dos estoques estratégicos, da Conab, como é que você encontrou a Conab quando chegou? Miguel, a Conab verdadeiramente ela caminhava para a extinção. Se o presidente Lula não tivesse vencido o inelegível do Bolsonaro, muito provavelmente a Conab já não existiria. Vide o desmonte que houve das estruturas e também das políticas públicas. O PA é o nosso carro-chefe, Programa de Aquisição de Alimentos, onde a gente compra da agricultura familiar, de assentados da reforma agrária, de indígenas, quilombolas, e essa comida simultaneamente chega na mesa de quem passa necessidade ou na rede socioassistencial dos municípios, como hospitais, creches, abrigos, asilos, ou em forma de cesta de alimentos para o público mais vulnerável. Vocês lembram que terminou o PA, virou o tal do programa Alimenta Brasil, que muito pouco alimentou. Verdadeiramente, esse programa, o Alimenta Brasil, do governo passado, ele sobreviveu às custas das emendas parlamentares, aquelas emendas do orçamento secreto, que os deputados da base do governo colocavam dinheiro na Conab para comprar cesta de alimentos para eles poderem distribuir para a sua base eleitoral. Esse programa que é o programa mais generoso que a Conab executa
em termos de alcance social, porque a gente compra direto do agricultor familiar, já colocamos ali, Ara, uma cota, se não tiver 50% de participação das mulheres, quando a cooperativa ou a associação acessa o controle da Conab para registrar o seu projeto, se não tiver 50% de participação das mulheres, o sistema nem analisa. E na última chamada que nós estamos operacionalizando, nós estamos com 72% do público do interior do campo que vende para o PA são de mulheres trabalhadoras rurais. Já compramos 70 milhões de reais dos quilombolas, quase 40 milhões de alimentação que os indígenas produzem, vendem para a Conab e esse alimento vai sendo distribuído ali naquele mesmo território, ou próximo daquele território. Assentados da reforma agrária são 25% do PA. 40% de todo o volume do PA está no Nordeste. Esse programa não existia mais, tinha findado. Fechou 27 unidades armazenadoras. A Conab tinha 91, ficou com 64, que é toda a base, toda a estrutura, Miguel, para que a Conab, o governo federal, possa verdadeiramente fazer estoques públicos. Outros programas como o ProVB, cesta de alimento para a população mais vulnerável existia, os estoques estavam zerados e tudo isso nós conseguimos reconstruir, recuperar em 23 e parte do ano passado. Então, a formação de estoque, Miguel, precisa duas questões básicas. Precisa você ter o que comprar e ter aonde armazenar. E pelo desmonte das políticas públicas, da agricultura familiar, da reforma agrária, lembram que findou o MDA, não existia mais. Não teve mais plano safra da agricultura familiar. A Conab perdeu as suas funções. Muitos pequenos agricultores familiares, que têm por característica produzir de uma forma diversificada, mesmo assentados da reforma agrária, quando vai botar semente na terra, ele faz os cálculos. O que vai dar mais lucro? Qual é a vantagem econômica que eu tenho produzindo essa cultura? E eu falo isso com conhecimento de causa, porque é daí que eu venho. O agricultor, antes de plantar, ele faz as suas contas econômicas. E produzir alimentos no país passou a não ser mais vantajoso. Ao ponto que em 2022, Yara, quando nós tivemos até aqui a maior safra agrícola do Brasil, a safra 22-23, nós tivemos a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos. Ou seja, produz mais, exporta-se mais, mas não teve um cuidado com a nossa soberania alimentar, ao ponto de que 33 milhões de brasileiros entraram para o mapa da fome. Nos 4 anos de Bolsonaro, a inflação geral foi de 30% e a inflação dos alimentos foi de 56%, quase o dobro. Então, foi a situação que nós encontramos e isso nós estamos refazendo. Como diz o presidente, muitas vezes você fazer uma reforma, às vezes é mais difícil do que você construir do zero, começar tudo novo. Então, a Conab hoje, eu posso dizer, como eu disse ao presidente, ela está preparada para voltar a fazer estoques públicos ainda mais robustos. Lembro que em 23 nós já fizemos estoque de milho, agora em 24, depois de 11 anos que não tinha mais estoque de trigo, nós estamos fazendo estoque de trigo e lançamos um contrato de opção de arroz. Aproveitando que nós vamos ter uma grande safra de arroz, nós queremos também dar as garantias para o agricultor de que produzir comida é vantajoso economicamente. A Conab lançou um contrato de opção de arroz, colocamos 20% acima do preço mínimo e é de opção. O agricultor fez um contrato na hora de vender, lá em agosto desse ano. Se o preço do mercado estiver acima daquele contrato, que é 20% acima do mínimo, ele pode vender para o mercado. Agora, se o mercado não pagar esse valor, a Conab compra. Já contratamos 91 mil toneladas de arroz, esperamos concretizar esses contratos e vamos ter um estoque de arroz, começando com 91 mil toneladas, que ainda é pouco, mas queremos ampliar para justamente dizer ao agricultor, pode plantar alimentos, que o governo vai estender a mão, vai amparar com as nossas políticas públicas. Eu tenho certeza que esse aumento da produção do arroz, do feijão, essa super safra que nós estamos tendo agora esse ano, com a possibilidade que a Conab aponta, é em função também do trabalho do agricultor, mas é fruto das políticas públicas, juros de 3% ao ano, quem optar em produzir arroz, feijão, mandioca, hortaliças e frutas. Ou seja,
verdadeiramente voltou a ser vantajoso produzir alimento no nosso país. Edgar, o presidente Lula, recentemente, ele definiu um aporte de 350 milhões aí na Conab para regular os estoques reguladores e ajudar a baixar o preço dos alimentos, que a gente sabe que não é tão simples, são vários fatores que definem esse preço dos alimentos. E eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que é e como funcionam esses estoques reguladores e qual a importância dele para a soberania alimentar da população brasileira. Perfeito, Yara. É como eu lhe falei, tem essa definição do governo, do presidente Lula, a Conab se preparou e nós vamos reforçar os nossos estoques públicos, somados ao orçamento que já tinha sido reservado, combinado com o Ministério da Agricultura, com o MDA, com a Fazenda, nós já tínhamos perto de 200 bilhões. Então, nós agora estamos com R$500 bilhão reservado para fazer estoques públicos. Como é que funciona, Yara? A Conab compra, o governo federal compra do agricultor quando o preço de mercado está abaixo do preço mínimo. Vou contar o exemplo do milho, que foi o primeiro produto que nós conseguimos botar no estoque. 2023, houve uma grande safra de milho, diziam os agricultores aí do Centro-Oeste, do Mato Grosso especialmente, faltou sabugo nas espigas, de tanto grão que deu uma super safra de milho, mais de 119 milhões de toneladas, o preço caiu. O preço mínimo estabelecido no Centro-Oeste era R$ 44,00 a saca, e o mercado estava pagando 33. Naquele momento, foi importante a formação de estoque, primeiro para o agricultor, porque nós pagamos R$ 11,00 a mais a saca de 60 quilos de milho. Aumentamos o preço, compramos e colocamos nos estoques. Ano passado, no início de 24, deu a seca nos estados do Nordeste, especialmente. Nós conseguimos transportar esse milho do Centro-Oeste para o Nordeste. Como lá faltou milho em função da seca, o mercado inflacionou o milho. Tinha estado que o milho estava 95 até R$100, e nós conseguimos vender o milho estocado da Conab por R$60. Então, a formação de estoque tem esse viés, Yara. É uma ação que tem duas mãos. Alcança a mão amiga do governo federal para o produtor, porque paga um preço melhor, e quando o preço inflacionar por uma questão sazonal em alguma região, você tendo esse produto, você bota no mercado, além de vender mais barato para o consumidor, para o criador, a gente também faz equilíbrio dos preços do mercado de um modo geral. Quando entra um vendedor grande, no caso Conab, governo federal, quem está vendendo o milho a R$90 e nós ofertamos a 60, você equilibra os preços, porque fica muita disparidade entre o que o mercado está vendendo e que o serviço público vende. Então é assim que nós queremos fazer, buscar essa soberania com arroz, com feijão, com trigo, mais milho, porque milho quer dizer proteína, tanto ovos, leite, carnes, especialmente aos pequenos criadores, você poder ofertar uma comida para os animais mais barata. Agora, nós vendemos milho no programa ProVB, que é o programa de venda a balcão, mas temos já acertado que nós queremos colocar farelo de soja, caroço de algodão, o sorgo, outros produtos que vai, digamos assim, diversificar a ração para a proteína animal vendida pelo poder público com preço mais barato do que o mercado vende. Ano passado, na enchente que deu no Rio Grande do Sul, que é o estado que produz 70% do arroz, um impacto extraordinário no arroz, porque uma parte ainda estava na lavoura, a outra parte estava nos armazéns que foram atingidos pelas águas, não se tinha noção exata de qual seria a perda. Até o ano passado, Yara e Miguel, nós éramos deficitários de arroz. Nós colhemos, o ano passado, o Brasil colheu 10,5 milhões de toneladas. E o consumo de arroz, tudo indica que está em 11 milhões de toneladas. Então, quando deu aquela quebra na safra do Rio Grande do Sul, que é o grande estado produtor, quem tinha arroz para vender no Mercosul, como é que diz o ministro Fábio, sentou em cima do montinho de arroz e esperou. Bom, vai faltar arroz no Brasil, eu tenho arroz, eu vou segurar o meu arroz. Houve aquela fake news que ia ter um desabastecimento, muitas pessoas correram para os supermercados, compraram 20, 30 quilos de arroz, que dava para comer arroz um ano todo, sem necessidade nenhuma, desequilibrou o mercado e nós não tínhamos arroz nos estoques.
é o risco que nós não queremos mais correr. Este ano, o Brasil vai colher mais de 12 milhões de toneladas de arroz. Significa 1,5 milhão a mais de toneladas comparado com o ano passado. Nós não vamos perder essa oportunidade. Por isso, reforçamos o nosso orçamento, a Conab melhorou as suas estruturas, estamos preparados para aproveitar esta safra e fazer um mínimo de estoque. Não precisa um grande estoque, não precisa ser uma política intervencionista, mas nós queremos buscar a soberania alimentar e nutricional do povo brasileiro, especialmente nesses produtos básicos, não é? Muito bem. Eu queria agradecer aqui os comentários. Depois você coloca aqui, não coloca agora não, depois eu vou comentar os comentários do Arthur Rezende da Silva. Muito obrigado, depois eu respondo. Edgar, deixa eu trazer aqui coloca na tela, Gui, o gráfico da Conab, da produção brasileira de grãos. O último levantamento, né, o 6º levantamento da Conab, eu marquei com vermelho, circulei com vermelho para não confundir, que é essa última coluna aqui, que é o 6º levantamento. Os outros são as estimativas anteriores, né? A produção do ano passado, 23 e 24, está em azulzinho, a última azul, foi 297 milhões de toneladas e agora 328 milhões de toneladas. É a safra recorde, Edgar. Né? É uma safra histórica, ela chama uma safra histórica essa, Miguel. Vai ser a maior safra agrícola da história do país. Com essa safra, você tem alguma ideia de se essa safra, quando ela começa a entrar e se ela deve ajudar a baixar os preços dos alimentos? A estimativa nossa é que sim, Miguel. A safra de arroz, por exemplo, está em curso. Safra de feijão, a primeira safra já foi colhida, a primeira safra de milho foi colhida, a segunda safra de milho, que antigamente era a pequena safra, virou a grande safra, que é na região produtora centro-oeste, está sendo plantada. Tudo indica que teremos uma grande safra de milho novamente, não sei se será maior do que o ano passado, mas se igualar do ano passado, já é uma grande safra. De um modo geral, 328,3 milhões de toneladas dos grãos que a Conab está projetando, que é 10,3%, ou mais de 30 milhões de toneladas comparado com o ano passado. O feijão, a estimativa da Conab é 3,29 milhões de toneladas, um aumento de 1,5, que não é uma grande margem comparado com o ano passado, porque o ano passado a safra de feijão já foi a grande safra de recuperação. Se compararmos, Miguel, esse 1,5 a mais do que o ano passado e o que foi colhido ano passado, comparado com 23, dá 8,5 a mais essas duas últimas safras, que teve um aumento extraordinário. O feijão tem uma complexidade a mais para você fazer estoque, porque tem um período mais curto de validade, digamos assim, quando tu guarda, não é como o arroz. Fiquei sabendo, Miguel e Yara, que a casca de arroz é a melhor embalagem que existe. Quanto mais tempo o arroz ficar guardado em casca, o arroz fica mais prêmio, é o melhor arroz. Já o feijão não tem essa possibilidade. Nós vamos colher mais de 15% de trigo comparado com o ano passado. Então, o trigo ainda não foi plantado, é uma planta de inverno. A gente ainda trabalha com as estatísticas da Conab, olhando questão de mercado, olhando preço, área que foi cultivada o ano passado, e pegando as informações que a gente tem, os informantes da agricultura também, as Emater dos estados, em parceria com universidades e institutos federais. Eu ouso dizer, Miguel e Yara, que um dos maiores patrimônios da Conab é a nossa capacidade de gerar as informações agropecuárias. Todos os meses, a Conab coloca a campo mais de 100 técnicos em parceria com essas instituições, e nós levantamos todo mês previsão de safra para os 16 principais grãos do nosso país. Estou fazendo questão de falar isso, porque aqueles que defendiam a extinção da Conab no governo passado diziam: a Conab não precisa mais, a Conab tem que virar uma agência de informação agropecuária, a Conab tem que prestar informação para o agronegócio do nosso país. E eu disse: eu vou mostrar para essa gente que nós vamos fortalecer a nossa empresa, a Companhia Nacional de Abastecimento vai estar muito mais forte e nós vamos mostrar nossa capacidade de gerar informações agropecuárias. O que eu fiz? Fizemos agora uma parceria com o Banco do Brasil. Nós vamos oferecer ao Banco do Brasil todas as informações
sobre produção agrícola, para que o banco também possa utilizar para definir os seus financiamentos, e em troca o Banco do Brasil vai fornecer para a Conab informação sobre mercado agrícola. Nós vamos entregar para o nosso país informações ainda mais assertivas e muito mais amplas, sem vender nada da Conab, pelo contrário, fortalecendo todas as nossas estruturas. Eu tenho orgulho de dizer, falei hoje para os nossos superintendentes, a Conab voltou a cumprir a sua verdadeira missão, que é garantir o abastecimento para o nosso país. Edgar, a gente está vivendo um tempo no mundo de reorganização do tabuleiro da geopolítica, que inclui, inclusive, questões ligadas à nossa safra agrícola. Por exemplo, os tarifaços do Trump. Como o Brasil está preparado, por exemplo, para poder exportar mais sem prejudicar o nosso mercado interno, principalmente diante aí dessa inflação de alimentos, que a gente sabe que, embora seja menor do que a do governo Bolsonaro, ainda existe e impacta muito no orçamento das famílias, né? Sobretudo as mais vulneráveis. Como que você avalia aí o preparo do Brasil para esse novo rearranjo na geopolítica? Primeiro, Yara, eu quero concordar com você, a alimentação do Brasil ainda está cara. Os trabalhadores comprometem uma parte importante do seu salário, em torno de 20% do salário do trabalhador vai para consumir, para alimentação, e tem mais tudo o restante das despesas que a gente sabe, que é a energia, que é a luz, que é a água, que é a educação dos filhos, que é o transporte. Então, o peso ainda da alimentação no bolso do trabalhador está caro, e por isso que o presidente tem insistido muito nessa tecla de que nós temos que encontrar uma saída num país que produz tanto, um país que a natureza foi tão generosa conosco, tudo que se planta dá, temos um povo trabalhador, temos uma estrutura agrícola excepcional, nós temos que baixar o preço do alimento, especialmente para os trabalhadores do nosso país. Então, nós estamos muito ligados a isso, né? Hoje, o vilão é o café, o principal estado produtor, produz 50% do café, Minas Gerais teve uma restrição de chuvas bem na hora da floração do café, então diminuiu muito a produção de café, o café aumentou a demanda internacional, a questão do câmbio favoreceu, ofertaram para o nosso café um valor extraordinário lá fora, e o nosso café, que é um produto típico brasileiro, está muito caro. Café, ovo, o presidente tem batido no preço do ovo, que é também uma proteína importante na nossa dieta, né? O que nós temos estudado aqui pela Conab, é que nesta época da quaresma, como se diz, sempre o preço do ovo oscila para cima, sempre sobe. Há um consumo maior de ovo nesse período. E verdadeiramente também é que o consumo dos trabalhadores, a capacidade de consumo aumentou, com a valorização do salário mínimo acima da inflação todos os anos, o desemprego caindo, graças a Deus, o trabalhador brasileiro está podendo consumir mais, compra mais, e isso tem essa oscilação de preço também. Agora, nós conseguimos já não só estabilizar, baixou o preço do feijão, baixou o preço do arroz, já está baixando o preço da carne, todo o diálogo que nós participamos, que eu participei junto com o Ministério da Fazenda, Casa Civil, Ministério da Agricultura, MDA, com os produtores, os criadores, toda essa cadeia da proteína animal, as garantias que nos deram, confrontando números, dados, é que nós teremos ainda uma diminuição do preço da proteína, mas ainda está caro, já que o Brasil é o grande produtor, o grande exportador. O que nós fizemos então, Yara? Nós montamos um comitê permanente, coordenado no Ministério da Fazenda, que utiliza os dados que a Conab levanta todos os meses sobre produção agrícola do Brasil, mas olhando também essa geopolítica, olhando no mundo. Por exemplo, pegando o caso do arroz, a gente faz todo o compilado de informações, quanto é que nós estamos produzindo, aonde mais se produz arroz, que é no Mercosul, que é semelhante ao nosso, quanto vai ser essa produção, como é que está o consumo de arroz do mundo, avaliando, por exemplo, a Índia, que ficou 2 anos, que restringiu as exportações de arroz para o seu consumo interno, agora liberou,
Por isso que nós tínhamos já essa previsão de que o preço do arroz para o produtor iria cair também para o consumidor. Então, esse comitê permanente, Yara, ele vai avaliar em torno de 15 itens de produtos, especialmente os que impactam mais na inflação dos alimentos, no bolso do trabalhador, para a gente fazer um acompanhamento permanente e dar ao presidente da República todas as informações para que ele possa tomar decisões mais assertivas, especialmente olhando para essas mudanças na geopolítica, especialmente na questão da relação China com os Estados Unidos. China também é uma grande consumidora da produção dos Estados Unidos, e não comprando os Estados Unidos, para onde que se volta? O Brasil passa a ser um dos celeiros do mundo e nos, claro, abre mais atenção. Por um lado, a gente não pode perder essas oportunidades, porque exportar é importante para a nossa divisa, para a balança comercial, para a nossa economia, para o nosso campo agrícola brasileiro é muito importante, mas como é que a gente protege o nosso consumo interno? Por isso que a Conab ganha ainda mais importância, por isso que os orçamentos estão mais robustos, por isso que nós fizemos todos esses investimentos nos armazéns, como agora em um contrato que fizemos com o BNDES, pegando essas estruturas que não estão sendo usadas da Conab, entregando ao BNDES, permutando com recursos para reformar outros, só nesse contrato, que nós estamos disponibilizando 9 imóveis da Conab, que estava dando prejuízo de 8 milhões por ano, vai ser desativado, e o BNDES vai permutar, então, com valores que nós vamos reformar 10 novos armazéns. Só esse contrato, Yara, vai nos dar uma capacidade de mais 33% do aumento dos estoques que nós podemos fazer nas nossas estruturas próprias. Cadastramos mais 5 milhões de toneladas de particulares, nós temos à disposição uma estrutura de particulares de mais 5 milhões de toneladas, se precisar usar, está à nossa disposição. Fizemos uma correção dos valores. E, claro, olhando agora o Plano Safra, todo o assessoramento dos dados de produção, de consumo, a Conab que fornece tanto para o MDA como para o Ministério da Agricultura, para que a gente possa fazer, estruturar um Plano Safra, como foi o último, onde tivemos juros mais baratos para a produção de alimentos. Nós queremos ampliar, quem sabe, essa diminuição dos juros até o Pronamp, que pega a lei da agricultura familiar, pega até o médio, especialmente dos produtos que é da cesta básica, oferecer vantagens de juros mais acessível para quem optar em produzir esses alimentos, para a gente olhar essa política internacional, mas com um olhar muito atencioso para o nosso consumo interno. Então, tem todo um trabalho que vai sendo feito para que a gente não tenha surpresas desagradáveis, especialmente para os consumidores. Muito bem. Edgar, muito obrigado. Então, Yara, vamos liberar o Edgar, ele tem que ir embora. Edgar, muito obrigado, então, pela entrevista. Foi uma honra recebê-lo. Boa sorte aí com o seu trabalho. Miguel, eu agradeço a você, agradeço a Yara, agradeço ao Fórum por me dar essa oportunidade. Estou sempre à disposição, quando eu não posso, naquele momento, a gente programa para o futuro. Correria está grande, estamos trabalhando muito aqui, mas os resultados estão vindo, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, um abraço a vocês, viu? Obrigada. Espero ver, num futuro muito próximo, o resultado na minha conta de supermercado. Eu também espero, Yara. Vamos trabalhar para isso, viu? Obrigada, viu, Edgar? Boa sorte, bom trabalho e bom encontro aí com os gestores. Gente, obrigada. Volte sempre.